Então, alunos, sejam bem-vindos todos e todas à nossa aula parte 2, com um novo tema que é a continuidade do tema que nós estávamos falando da aula passada. Então, vamos sobre a divisão estamental. Professor, o que é a divisão estamental? Então, é a divisão da sociedade europeia em estamento. Então, ela surge durante a Idade Média e ela permanece até o século XVIII. Havia 3 estamentos, também chamados de ordens ou, estado. E aqui trago alguns para vocês, que é o primeiro estado, formado apenas por nobres, membros do clero. O segundo estado, formado pela nobreza. E o terceiro, ele é formado por diferentes grupos sociais, como comerciantes, artesãos, agricultores e profissionais liberais, certo? Então, sobre o cotidiano do povo europeu. Vamos iniciar pela higiene. Então, eu vou falar um pouco da higiene e da alimentação. O sabão era caro e as pessoas raramente tomavam banho completo. Que banho seria esse, professor? Esse banho que a gente banha, lava o cabelo, escova. Pois é, não havia esse banho completo. Muito menos o rei, ele tomava um banho. Então, o banho regularmente. E para disfarçar todo aquele mau cheiro, o que ele fazia? Então, se importava ali, fazia os pedidos dos perfumes mais caros. Para quê? Para disfarçar o mau cheiro. Como era a alimentação? A dos camponeses, elas não era variada. Os pobres, eles podiam consumir poucas coisas além do pão, da cevada e do centeio. Às vezes, o pão ele era misturado ali com uma sopa rala, uma sopa de vegetais, e para a maioria da população, o consumo de carne também era cara demais, então eles não consumiam carne. Em contraste, os ricos comiam vários tipos de carne, vários tipos de peixe, então eles viviam com uma regalia que os camponeses não viviam. Então ali tinha um contraste altíssimo com relação a esse cotidiano europeu. Bem, como nós estamos falando do absolutismo, nós não podemos deixar de falar de alguns dos monarcas que se destacam dentro desse período absolutista. Então, lá na Inglaterra, nós temos aqui como destaque Henrique VII, da dinastia Tudor, e Elizabeth I, também da dinastia Tudor. Na França, nós temos da dinastia Tudor, Luís XIII, nós temos Luís XIV, que é o que nós acabamos de falar, temos o Luís XV e o Luís XVI. Já na Espanha, nós temos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Fernando VII, da dinastia de Bourbon. Já em Portugal, nós temos Dom João V, da dinastia de Bragança, e na Rússia, nós temos Nicolau II. Então, conforme o poder real ele era fortalecido, uma série de teóricos eles escreveram sobre a justificativa do poder absoluto. Então, todo mundo queria entender esse poder. Então, daí surgem os teóricos. Então, eu trago Maquiavel, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossier. Bom, Maquiavel, em O Príncipe, ele justificou o uso da violência para manter o controle sobre a população, pois ele defendia a ideia de que os fins justificariam os meios e afirmava que mais valia para o rei ser temido do que amado. Em O Leviatã, de Thomas Hobbes, então já tem o argumento de que o poder real era necessário para colocar a ordem no mundo, e esse teórico ele defendeu a teoria de que antes do poder absoluto do rei, a Europa ela vivia em um estado de caos no qual a violência predominava, pois, segundo Hobbes, o homem era mau por natureza. Logo, somente o poder absoluto do rei seria capaz de controlar tudo, de colocar tudo em ordem. Jacques Bossier. Então, no livro A Política, retirado ali da Escritura Sagrada, ele justificou que o poder do rei procedia de Deus. Sendo assim, contestar o poder real seria mesmo que contestar o próprio Deus. E chegamos ao fim do absolutismo. Então, o absolutismo ele deixou de existir como forma de governo por volta do século XIX, uma vez que já era contestado pelos ideais iluministas. A Revolução Francesa e as mudanças que surgiram a partir dela contribuíram para o fim dessa forma de governo em toda a Europa. Tais mudanças buscaram descentralização do poder, ou seja, o oposto do que era defendido até então. Como também questionava a teoria da vontade divina do poder real, pois o iluminismo defendia a racionalização do pensamento humano.
Bem, a economia mercantilismo. Vamos ver logo o conceito e noções gerais sobre esse tema. É um conjunto de medidas econômicas que garante a regulação dos estados nacionais absolutistas, principalmente sobre as atividades praticadas pela burguesia durante a Idade Moderna, do século XV até o século XVIII. Então, através do mercantilismo, os estados nacionais eles garantiram os recursos para sustentar as cortes, os exércitos e os privilégios de nascimento, que é quem nasce ali na nobreza, esses privilégios de nascimento. Então, apesar do mercantilismo, volta-se para toda a atividade econômica dos estados nacionais absolutistas. Sua maior incidência esteve nas atividades provenientes das colônias. Aqui eu trago algumas características, alguns princípios sobre o mercantilismo, que é o mentalismo, o colonialismo, comercialismo e o intervencionismo, que está dividido ali entre protecionismo e alfandegário. Então, o monopólio ou pacto colonial, a teoria da balança comercial favorável. O capitalismo, então, ele variou no tempo e no espaço. Na Espanha, o rei Filipe II, ele predominou o mentalismo. A Espanha, ela buscou acumular metais preciosos, impondo o trabalho forçado aos indígenas da América. Já na França, de Colbert, predominou o protecionismo. O governo ele intervia na economia, protegendo a manufatura francesa. A Inglaterra, da rainha Elizabeth I, adotou o protecionismo. Empenhou-se em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante de seu país. Para incentivar o comércio exterior, Elizabeth I concedia prêmios às manufaturas inglesas, enquanto aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros. Então, sobretudo os tecidos franceses. Ela também protegeu a indústria naval e a mineração. O motivo é simples. Por estar em uma ilha, a Inglaterra precisava de navios para comerciar com outros países. E para fazer navios precisava de madeira e de ferro. A monarquia inglesa também acumulou capitais custeado e apoiou a pirataria nas costas da América, da Ásia e da África. Essas medidas dos reis absolutistas, então, fortaleceram os estados nacionais e, ao mesmo tempo, promoveram o crescimento de um grupo social que lucrava com o comércio da burguesia mercantil. O acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias permitiu que a Revolução Industrial ela viesse a acontecer. E assim o mercantilismo criou as condições para a emergência do capitalismo. É o que vivemos nos dias de hoje. O capitalismo, professor, mas o que é esse capitalismo? Então, é um sistema socioeconômico caracterizado pela prioridade privada dos meios de produção, terras, fábricas, equipamento, entre outros. Relação assalariada de trabalho e a produção visando o lucro. Então, alunos, foi assim que nós encerramos mais um bimestre. Então, fique com Deus. Nos encontramos nas nossas próximas aulas, no próximo semestre, lá no terceiro bimestre. Então, até mais. Fique com Deus.